Lembra-te que és pó e ao pó há de retornar. São palavras que foram pronunciadas pela primeira vez pelo próprio Deus e dirigidas a Adão, por conta do pecado que ele e Eva haviam cometido, desobedecendo a única ordem que o Senhor havia lhes dado de não comer daquele fruto, daquela determinada árvore que estava ali presente no jardim do Éden. Essas palavras que encontramos lá, logo nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, hoje são repetidas pela igreja. Hoje são repetidas para a igreja. São repetidas para cada cristão. Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Para nos lembrar de três verdades fundamentais. Primeiro, o nosso nada. Somos pó e ao pó nós retornaremos. Em segundo lugar, a nossa condição de pecadores. E por último, a última verdade, a realidade, a certeza de que um dia nós passaremos pelo processo da morte corporal. Essa frase da Sagrada Escritura, além de nos lembrar dessas três verdades fundamentais, tem muito a ver com o rito de penitência que hoje nós celebramos, de colocar as cinzas sobre as nossas cabeças. Cinzas essas que são pó, o pó, a cinza colocada sobre as nossas cabeças, que não tem em si consistência alguma, basta apenas um leve sopro de vento para que elas se dissipem. Manifestam claramente essas três verdades que o padre citou, mas sobretudo manifesta aquilo que nós somos diante de Deus, aquilo que nós somos nesta vida. Nós não somos nada. Assim como o salmista nos recorda: Senhor, a minha vida é como um nada diante de vós. Pensar que somos nada não é humilhar-se, mas é refletir sobre a brevidade da nossa vida. Pensar que somos nada é lançar um olhar para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo. É permitir que este orgulho e este egoísmo, que muitas vezes sobressaem-se em nossas vidas, aniquilem-se diante dessa verdade. Nós não somos nada, não por nós mesmos somente, mas também por conta da realidade do pecado que ainda marca a nossa vida. Ainda mais quando temos consciência de que Jesus já nos libertou da condenação do pecado com o seu sacrifício na cruz. Ele nos deu inúmeros dons e usamos muitas vezes dos dons que nós recebemos de Deus para ofendê-lo, quando escolhemos errado, quando consentimos, concordamos com a realidade do pecado. Por tudo isso, a Igreja hoje convida a cada um de nós, que somos seus filhos e filhas, a curvarmos as nossas cabeças para recebermos as cinzas em sinal de humildade, para recebermos as cinzas em sinal de penitência, implorando o perdão dos nossos pecados. Recebemos as cinzas como o início dessa caminhada de conversão que representa a Quaresma, para a Igreja e para todos nós. E ao mesmo tempo, a Igreja nos recorda que, como pena das nossas culpas, um dia nós deveremos retornar ao pó através do processo da morte natural. De fato, o pecado e a morte são aqueles frutos amargos e também inseparáveis da nossa desobediência contra Deus, contra o nosso Senhor. O livro da Sabedoria, no capítulo 1, versículo 13, traz uma afirmação certeira. A afirmação de que Deus não criou a morte. A morte, ela entrou nesse mundo através do pecado. E São Paulo depois
na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, vai dizer que ela é o triste salário daqueles que pecaram. Deus nos criou para sermos eternos. Deus não nos criou para nós morrermos. Deus nos criou para a alegria, para a santidade. Deus nos criou para a vida, e não qualquer vida. Nos criou para a vida eterna. Essa vida que nós vivemos e que sabemos que é passageira, como a afirmação já diz, um dia ela vai passar, mas nós somos destinados a viver na eternidade. Por isso, mesmo no meio desse drama, de pecado e de reconhecimento das nossas faltas, de nós necessitarmos do perdão de Deus, que é sempre maior que a realidade do pecado, é que nós trazemos em nós, em cada um de nós, uma semente que estamos cultivando e que vai desabrochar na vida eterna. Cada homem, cada mulher nascidos trazem em si esse germen, essa semente de vida eterna. E é exatamente por isso que nós não podemos deixar de sofrer diante da realidade do pecado e da morte, que são aqueles dois grandes vilões que podem impedir que nós alcancemos o nosso fim, que nós alcancemos a nossa plena realização. Não são as realizações desse mundo, mas são as realizações da eternidade. Um dia queremos estar com Deus, um dia queremos ser santos, receber este prêmio da santidade. A igreja nos convida a refletir sobre tudo isso. Às vezes, uma reflexão que se torna até dolorosa, dependendo daquilo ou do ritmo com o qual nós estamos tocando a nossa vida. Mas, se a igreja nos convida a refletir sobre essas realidades que podem ser dolorosas, ela não quer lançar sobre nós uma espécie de depressão da alma ou do espírito. Ela não quer que a gente tenha uma visão pessimista da vida, mas antes ela quer que a gente abra de verdade o nosso coração ao arrependimento e à esperança. Nós comentamos sobre a desobediência de Adão. Não é para a desobediência de Adão que nós temos que manter os nossos olhos fixos. Basta-nos saber que a desobediência dele introduziu na realidade desse mundo o pecado e a morte. Mas Deus, que ama o seu povo e ama de verdade, não abandonou o seu povo à mercê da própria sorte. No tempo certo, ele nos enviou o Salvador. E é para ele que nós devemos fitar os nossos olhos. Porque o Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar. Se a desobediência de Adão causou uma tragédia nesse mundo, a obediência de Cristo, que é uma obediência que vai até a morte, e a morte de cruz, nos traz o remédio, nos traz a salvação. A Quaresma, este tempo que nós iniciamos hoje, nos prepara para que nós possamos celebrar o mistério pascal, que é propriamente o mistério através do qual nosso Senhor Jesus Cristo salva todos nós da realidade do pecado e da morte eterna. Jesus morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Jesus suportou carregar o peso dos nossos pecados em seus ombros para que nós fôssemos salvos. Jesus morre a nossa morte para transformá-la em apenas uma passagem, ou seja, Páscoa, para a verdadeira vida, para aquela comunhão que será sem fim com Deus, que nos dará santidade e realizará plenamente em nós aquilo para o qual nós fomos criados. Fomos criados para sermos eternos. O pecado e a morte já foram vencidos por Cristo, morto e ressuscitado. Nós somos participantes dessa vitória por meio do batismo que nós recebemos.
E seremos cada vez mais participantes dessa mesma vitória, quanto mais nós mergulharmos nesse mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. O Senhor venceu de uma vez por todas, de modo definitivo, o pecado e a morte. Aquilo que fica em nosso caminho de pecado, de desvio, são escolhas nossas. O pecado e a morte já não tem mais peso de condenação sobre nós, a não ser que a gente queira, a não ser que a gente assim decida. De novo, o tempo da Quaresma vem para nos ajudar, para não decidirmos por essas coisas, mas decidirmos pelo Cristo e pela salvação que Ele nos oferece. Nos ajuda ainda a compreendermos a profundidade de tudo isso, a liturgia do Dia de Cinzas, que nós ouvimos todos os anos. Começamos pelo profeta Joel. Ele nos dizia na primeira leitura: isso diz o Senhor, voltai-vos para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas, com gemidos de luto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O elemento essencial da conversão é justamente rasgar o coração, ou seja, é a contrição do coração, é ter um coração dilacerado, um coração que é esmagado, não pelo pecado, mas pelo arrependimento do pecado cometido. De fato, a contrição sincera, ela inclui o desejo de mudarmos de vida e leva-nos na prática a tal mudança. Não fica só no pensamento, passa por esforço e chega na mudança, mesmo que isso precise de um tempo, às vezes anos, para nós chegarmos a essa perfeição. E ninguém está isento dessa obrigação. Ninguém está dispensado dessa realidade. Todos nós, diante de Deus, precisamos ter um coração contrito. Cada um, até aquelas que nós olhamos e vemos santidade, que são cheias de virtudes, se são vivas, se são seres humanos, têm também a necessidade de converter-se. Ou seja, de voltar-se para Deus com uma maior intensidade, com um maior amor, com um maior fervor, superando as fraquezas e misérias, geralmente marcadas pela realidade do pecado, que diminuem essa orientação total para Ele. Estamos vivos, respiramos, somos fiéis, seguimos os passos de Cristo. Por mais que a nossa vida seja virtuosa, todos nós precisamos ter o coração contrito e voltado para Deus, com o desejo de estar com Ele cada vez mais. A Quaresma é justamente este tempo clássico e ao mesmo tempo favorável da graça de Deus para essa renovação espiritual. Tanto que São Paulo nos dizia na segunda leitura: irmãos, chegou o tempo, é agora, o tempo favorável, é agora o dia da salvação. Entramos na Quaresma e é responsabilidade de cada um de nós fazermos dela um momento decisivo da história da nossa própria salvação. E São Paulo ainda insiste: nós os suplicamos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. E ainda mais, nós os exortamos a não acolherdes em vão a graça de Deus. Não é somente quem está em pecado mortal, ou seja, aqueles pecados cometidos contra os mandamentos da lei de Deus e os mandamentos da igreja, que necessitam se reconciliar com o Senhor. Também quem está na realidade do pecado venial, que são aqueles pecadinhos de cada dia. E atire a primeira pedra. Quem é que não aceita, não decide, ainda que inconscientemente, por um pecadinho ou outro,
cada dia de sua vida. Também quem está na realidade do pecado venial, que nós alcançamos o perdão de Deus na oração diária, sobretudo aquela da noite, que a gente faz a revisão da nossa vida, também os que estão nessa situação precisam reconciliar-se com o Senhor. Cada falta de generosidade, cada falta de fidelidade à graça de Deus impede a nossa amizade íntima com Ele. Cada vez que nós decidimos pelo pecado, menorzinho que ele seja, essa decisão esfria as nossas relações com Ele. Essa decisão é uma recusa, ainda que inconsciente, ao seu amor. E, portanto, também as pequenas coisas exigem de nós arrependimento, conversão, reconciliação. Para os pecados graves e para os pecados menos graves, mas, sobretudo, para essa dinâmica de arrependimento, de conversão, de reconciliação, que a Quaresma necessariamente nos introduz, Jesus nos indica no Evangelho que nós ouvimos 3 grandes meios que devem sustentar o esforço da nossa conversão pessoal e também da nossa conversão comunitária. São eles a esmola ou a caridade, a oração e o jejum. E quando fala de cada uma, Jesus traz a mesma insistência. Ele insiste nas disposições interiores, para que esses meios sejam eficazes. Ou seja, em outras palavras, estes meios eles têm que nascer da sinceridade do nosso coração. Tem que ser algo que vem de dentro e não algo que vem de fora. A esmola ou a caridade, segundo o livro do Eclesiástico, no capítulo 3, versículo 30, ela tem o poder de perdoar os pecados. Mas quando ela é realizada unicamente para agradar a Deus e para ajudar os necessitados, e não para atrair louvores. A esse respeito, Jesus disse em outro momento no Evangelho: o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Em tempos de redes sociais, nós somos convidados a continuarmos sendo caridosos, mas aquilo que eu fiz em favor do outro, eu não preciso divulgar na internet. Eu não preciso sair espalhando para todo mundo que eu sou bom, que eu sou caridoso, que eu fiz isto ou que eu fiz aquilo. A minha caridade, ela deve ser para agradar a Deus em primeiro lugar e para ajudar o outro, sem atrair para mim qualquer espécie de louvor ou de reconhecimento. O segundo grande meio é a oração. Nós sabemos que a oração é diálogo com Deus. É o caminho mais certo para nós chegarmos ao Senhor, para nós falarmos com Ele. Por isso mesmo, a oração nos une a Deus. A oração nos abre a sua graça. Mas, quando ela brota do santuário do nosso coração, e quando ela não é reduzida a uma vã ostentação, porque tem gente que reza bonito e quer aparecer porque reza bonito. Quando ela não é um simples mover de lábios, a oração nasce também no interior. Ela deve nascer do nosso coração, do santuário que é o nosso coração. E o terceiro grande meio, nesse esforço de conversão, que vai nos acompanhar nesse tempo da Quaresma, é o jejum. Hoje é dia de jejum, que é renunciar uma das refeições principais do dia. É um sacrifício, um pequeno sacrifício que é agradável a Deus, que, semelhante à esmola, tem o poder de descontar as nossas culpas, desde que a mortificação do nosso corpo seja acompanhada por uma outra mais importante, a mortificação do amor próprio. O jejum de hoje, a abstinência de carne de hoje, que a igreja nos sugere, durante esses dias todos de Quaresma vão se desdobrar em outras ações livres, pessoais, que nós escolheremos ou que já escolhemos. Independente do que seja,
nós precisamos nos lembrar disso. O sacrifício, a mortificação do nosso corpo, ela deve ser acompanhada pela mortificação do nosso amor próprio, da nossa vaidade, né? Daquele desejo de sermos o que não somos. E, inclusive, naquilo que é tocante ao jejum, a gente não precisa espalhar para Deus e o mundo o que a gente está fazendo, o que a gente está renunciando, porque Jesus também nos lembrava no Evangelho: perfuma a cabeça e comporte-se como se estivesse tudo bem. Não faça rosto triste, não diga que está com fome, que está passando isso, que está passando aquilo. Depois que Jesus coloca essas 3 disposições, esses 3 grandes meios para ajudarmos a sustentar o esforço da nossa conversão, ele conclui: a quem interessa isso? Interessa somente ao Pai. O Pai que vê o interior, o Pai que vê o escondido, é Ele que nos dará a recompensa. Que recompensa é essa? O perdão dos nossos pecados. Nessa vida, nos concederá graça sempre mais abundante e um dia no céu nos associará de modo definitivo à sua glória. Que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs, a trilharmos com sabedoria e discernimento esse tempo da Quaresma que hoje iniciamos. Que nós possamos vivê-lo de fato com comprometimento, rezando mais, vindo à igreja, participando da Santa Missa, da Via Sacra, criando momentos de oração também em nossas casas, em nossas famílias. Que a gente se prepare para celebrar bem o sacramento da reconciliação, porque é tempo propício para isso. Que de fato a gente veja que nessas semanas a nossa vida vai se transformar. Nós vamos dar um passo bem firme na nossa conversão, para quando chegarmos nas celebrações da Páscoa, naqueles dias maiores da nossa fé, a gente celebre não só a ressurreição de Cristo, mas celebremos também a nossa vida nova, aquele passo firme que nós demos na nossa conversão para a maior glória de Deus, para o nosso bem, para o bem da igreja da qual nós fazemos parte. Tenhamos a coragem de imitar o Senhor e de viver de modo corajoso e testemunhal esse tempo de conversão que Ele mais uma vez nos dá em sua graça. Não podemos chegar lá no final da Quaresma, na celebração da Páscoa, como hoje nós a iniciamos. Precisamos chegar mudados, transformados, convertidos, um pouco mais santos. Que Deus assim nos ajude com sua graça a partir de hoje nesse caminho. Amém.